Então, nessa série, os ministros do altar, uma vida compromissada, então, inicialmente, vimos uma vida compromissada com Deus, e hoje veremos uma vida compromissada com a família e com a igreja, e no domingo que vem a gente finaliza falando sobre uma vida compromissada com a sociedade. Mas hoje é uma vida compromissada com a família. Glória a Deus. Na escala de valores, irmãos, nós colocamos os compromissos exatamente como deve ser a ordem. Temos que, em primeira mão, estarmos compromissados com Deus. Na sequência, precisamos ter compromisso com a nossa família. Paulo mostrou no Novo Testamento, principalmente nas cartas pastorais, que a família precisa estar bem para que alguém seja ministro de Deus. Não tem como a pessoa ser um bom ministro se não estiver bem com a sua família. E muitos têm dito que os primeiros a serem ministrados pela pessoa é a sua própria casa. Se eu não ministro bem a minha casa, não tem como eu exercer nenhum tipo de ministério, porque a família é o padrão estabelecido pela palavra de Deus. David Mackay, ele disse uma frase que tem sido atribuída a Josué Gonçalves, mas não é de Josué Gonçalves, é de David Mackay. Ele disse que nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. E infelizmente, irmãos, os nossos dias, os dias atuais, são dias que a gente vê muita gente com muita pompa à frente de determinadas lideranças na igreja, mas a família está arrasada. A família está um verdadeiro fracasso. E nós devemos começar então pensando dessa forma, que nenhum sucesso compensa o fracasso do lar, o fracasso da família. Marcos capítulo 3, verso 25, aqui Jesus diz que se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Jesus está falando isso em um contexto de guerra espiritual, falando sobre a batalha contra o inimigo. E é lógico que isso pode ser trazido e aplicado para dentro da nossa casa. Se a nossa casa não estiver unificada dentro do propósito de servir a Deus, logo o nosso lar será fracassado. A nossa família será fracassada. A casa dividida, ela não permanece. Em todos os aspectos, quer seja igreja dividida, quer seja uma empresa dividida, e assim por diante. E principalmente a família dividida, desfacelada, ela não tem como subsistir, permanecer. Essa é a palavra de Jesus. Assim sendo, queridos irmãos, recapitulando, como nós já recapitulamos sobre a família, sobre a compromisso com Deus, eu quero mostrar a vocês então, com alguns detalhes, evidências de uma família descompromissada em 3 aspectos. Primeiro, no aspecto material. Quando é que a família é descompromissada? No aspecto material, queridos irmãos. São 5 evidências que mostram quando uma família é descompromissada. Quando alguém vive uma vida familiar sem compromisso uns com os outros. Primeira evidência: preguiça. Quando há preguiçosos dentro de casa, banheiro sem lavar, tira o chinelo, o sapato, deixa na sala, com a meia fedendo chulé, jogada lá junto. Começando dessas pequenas coisas, às maiores. Tem família
que passa necessidade porque existe membros dentro de casa, como dizia meu pai, que vive montado na amarela. Preguiça. Preguiça. A preguiça é uma evidência de descompromisso com a família. Não vamos a muitos detalhes, irmãos, só para mostrar o perfil, porque, na verdade, tudo isso é algo que nós já conhecemos muito bem, não é? Segundo, administração individual. É quando cada um trabalha por conta própria. O dinheiro da esposa é da esposa, o dinheiro do marido é do marido e o dinheiro dos filhos é dos filhos. O dinheiro meu é meu, o seu é seu, pronto. É uma outra evidência de falta de compromisso com a família. Na minha família tem que ser assim, na minha família tem que ser o que é meu é seu, o que é seu é meu. A gente vive em harmonia e trabalha juntos na administração da casa, do lar. De maneira que se eu precisar do dinheiro que, entre aspas, é da Edna, eu pego. Se ela precisar do dinheiro que, entre aspas, é meu, ela pega. Quando nós dois precisamos do dinheiro do Natan, a gente pega. Quando o Natan precisa do dinheiro nosso, ele tem que pedir. Mas a vida familiar, queridos, tem que ser conduzida em unidade. Não existe esse negócio, olha, me empresta aí. Eu fiquei sabendo a história de uma mulher que emprestava dinheiro para o marido e cobrava juro. É, sério mesmo, cobrava juro. Isso é falta de compromisso com a família. Terceiro, gente, desperdício é a outra evidência de descompromisso com a família. É jogar fora aquilo que poderia ser aproveitado. E o desperdício ele vem de várias formas. Desde a comida que poderia ser armazenada muito bem no freezer para ser comida amanhã, até o fato de comprar uma roupa da qual eu não estou precisando. Não tenho necessidade. O desperdício também é sinal de descompromisso com a família. Uma família compromissada é a família que vive de acordo com os padrões, dentro das suas condições, e que não joga fora aquilo que Deus dá. Deus falou com a Edna uma vez uma frase que marcou a nossa vida como família, e temos vivido de acordo com o que Deus falou desde aquela época, que na época da abundância, Deus nos dá não é para desperdiçar. Deus não nos dá para desperdício, é para que supra necessidades que virão posteriormente, e até mesmo para ajudar alguém que está necessitado. Deus nunca nos dá em sobra para a gente esbanjar e desperdiçar. Amém, meus irmãos? A quarta evidência é mentira e engano dentro de casa. É outro sinal, outra evidência de descompromisso com a família. É quando o marido mente para a mulher mente para o marido e, consequentemente, os filhos passam a mentir para os pais. E tantas vezes os pais também mentem e enganam os filhos. Deixa eu te dar um exemplo de coisa pequena e também um exemplo de coisa grande. Um exemplo de coisa pequena. Olha, se você não calar a boquinha, o bicho papão vai te pegar. Além de estar abrindo brecha para o bicho papão mesmo vir pegar, abrindo brecha para um demônio atacar a criança, além disso, não é verdade, gente. Se você fizer isso, aquilo outro, papai ou a mamãe vai fazer aquilo, que nunca faz. Vou te jogar lá, Isabela, lá no Rio Maranhão. Desde pequena coisa, queridos irmãos, até grandes coisas. Eu conheço história de maridos que sempre mentem para a esposa com respeito ao que ele ganha. E a mulher também.
Diga-se do outro lado, não é, meu bem? E quantos filhos que enganam os pais, mentem para os pais? Com pequenas e grandes coisas. E em quinto e último lugar, queridos, a última evidência de descompromisso com a família é falta de prioridades corretas. É quando a família coloca tanta coisa que precisava ficar por último em primeiro lugar. Coisas que podem ser administradas para um investimento, para posturas, decisões, depois antecipa. Ou às vezes o que precisa ser feito agora, joga para depois. Não coloca as prioridades corretas nos seus devidos lugares. Essas 5 evidências, meus amados irmãos, mostram para nós quando uma família é descompromissada. Enquanto que família preguiçosa, que administra cada um por si, que desperdiça, que mente e engana e que não tem prioridades corretas dentro de casa. Essas são as 5 evidências de uma família descompromissada. Na sequência, eu analiso o aspecto emocional da família também, queridos. E no aspecto emocional, nós temos 4 evidências também. Primeiro, esquecimento de datas importantes. Esquecimento de datas importantes. A família, quando esquece, meus queridos irmãos, qualquer membro da família esquece datas importantes, como data de casamento. Charles riu ali. Data de casamento. Charles, eu esqueci só uma vez. Eu esqueci uma vez e graças a Deus a Edna esqueceu também. Você ia falar, Charles? Esquecer data de aniversário, gente. Parece coisa insignificante, mas isso tem peso emocional para a família, para a casa. E até que o presente é bom, é excelente, porém, só o fato de lembrar já é muita coisa, Inês, já é muita coisa, porque o esquecimento de datas importantes, queridos irmãos, gera, dependendo da maturidade espiritual da pessoa, gera feridas na alma, gera decepção um com o outro, não é? Isso é muito importante. A outra evidência, queridos irmãos, é palavras que ferem. É aquelas palavras que vão de encontro à alma da pessoa e agride. Tipo assim, seu jumento, sua égua, seu babaca, bestão. Olha ele. Até parece que sabe alguma coisa. Xingamentos mesmo. Tudo isso, queridos irmãos, vai de encontro à alma e fere, magoa. Eu e a Edna tivemos a oportunidade de aconselhar famílias de pessoas que carregavam palavras ditas em passados de anos. A pessoa carregava aquilo, mas ele, mas ela falou isso. Porque às vezes a pessoa que fala nem percebe que agrediu e esquece. Mas a pessoa ferida, ela não esquece, gente. Não esquece. Lá na frente, ela está lembrando daquilo. E a trajetória, desde que a palavra foi dita, até o presente, a pessoa está sofrendo com isso. E o relacionamento familiar está afetado. Está difícil. Compreendem? Palavras que ferem é evidência de família desestruturada no aspecto emocional. Terceira evidência, ausência de diálogo. Gente que não conversa dentro de casa. Pai, mãe e filhos.
não trocam ideias, principalmente quando os conflitos surgem. Porque é impossível viver sem algum desentendimento, pequeno, médio ou grande, gente. Sempre acontece. Porque são pessoas com personalidades diferentes que estão convivendo dentro do mesmo espaço. E o pior de tudo, um espaço muito pequeno. Uma casa é muito pequeno. Um espaço muito pequeno para convivência, às vezes até de 5, 6 pessoas. No mesmo espaço físico. Então surge desentendimentos, mas é preciso conversar, dialogar sobre o que aconteceu, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os planos da vida. A ausência de diálogo denota tantas e tantas vezes falta de compromisso da família, com o ambiente familiar, com o próprio lar. E finalmente, queridos, talvez o mais sério, ou a mais séria das evidências é a falta de perdão. A falta de perdão. A falta de perdão, queridos irmãos, é algo tão sério, principalmente dentro de casa, porque a falta de perdão trava a vida espiritual, pessoal e da família. E se envolver muita gente na igreja, trava a igreja. A falta de perdão, porque é um princípio estabelecido por Jesus depois de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele conclui a oração do Pai Nosso dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Aí ele finaliza dizendo assim: porque se vós perdoardes, Deus vos perdoará. Se não, Deus não perdoará. Então quer dizer, a vida espiritual trava. Então, quando o marido guarda ressentimento, não perdoa. Quando a esposa guarda ressentimento, não perdoa. Quando os filhos, da mesma forma. E, sendo bem claro, queridos, isso é muito forte na vida da mulher. Por a mulher ser mais emotiva, ela tem a tendência maior de guardar ressentimento. Olha, gente, e se não há perdão? Terrível. Fiquei sabendo da história de uma amada irmã, esposa, que não conseguia mais ter vida íntima com o marido porque não conseguia perdoá-lo. Por causa de algo que foi feito e tal. Então, o perdão, ele denota também falta de compromisso com a família. É lógico que esse é um assunto para ser trabalhado com mais detalhes posteriormente. Estou apenas pontuando para os irmãos qual que é o perfil nosso como ministros do altar. Já imaginaram eu vir pregar, irmãos, depois de um quebra-pau com a Edna lá em casa? E nesse quebra-pau geralmente eu apanho, então eu não ia pregar mesmo. Mas já imaginou? O pastor vem pregar depois de ter brigado em casa, depois de ter discutido, e vem pregar como se nada tivesse acontecido. Eu conheço história de pastor, eu não vou falar o nome porque vocês conhecem também, senão vocês vão ter que orar muito por ele e por mim. Conheço história de um pastor que bate na esposa, mas no culto vai pregar e no culto está lá abraçado com ela e dando beijinho para lá e para cá. Vocês acham que o beijinho que é dado para lá e para cá está valendo alguma coisa para a alma daquela irmã que apanhou antes de ir para o culto? Deixa de onda, meu amor. Entendem, meus irmãos? Então vejam só, queridos. Tem que estar bem em casa. Se não está bem em casa, gente, sinceramente, queridos, vamos supor que vocês, todos nós, sejamos qualificados e designados por Deus para no próximo dia 30, a gente ser consagrado para alguma atividade na igreja, com o apóstolo Sinomar. Ok. E nós estamos aí, tudo bem, e acontece que o negócio começa a petecar lá em casa. Eu aconselho, irmãos, que procure a pessoa mais madura sobre você, converse sobre o assunto, e enquanto não resolver, não vai para o altar com a vida bagunçada. Não vai.
A ideia do Ministério Luz para os Povos é que nenhum de nós fique sem um discipulador imediato, justamente para acudir essas necessidades que surgem na vida. É igual eu disse, ninguém é perfeito, acontece. Agora, entre acontecer e ministrar com a vida bagunçada, é outra história, não é? É outra história. A gente tem que zelar por isso, tem que zelar. E o terceiro e último aspecto, querido, sobre o compromisso com a família, é o aspecto espiritual. E no aspecto espiritual, nós temos duas evidências. Falta de oração, já mencionamos isso bem fortemente na primeira ministração. Mas agora eu me refiro diretamente à oração dentro de casa. A oração dentro de casa. A falta de oração dentro de casa denota também falta de compromisso com a família, gente. É assim, oração em favor do marido, em favor da esposa. É assim, eu oro pela Edna e a Edna ora por mim. E oração em favor dos filhos. Eu oro pelos filhos e os filhos oram por mim, por nós. Este é um sentido, mas tem o outro sentido que é mais ausente ainda nas famílias, que é oração com o marido, oração com a esposa e oração com os filhos. Porque o compromisso real de oração dentro de casa, queridos irmãos, não é só orar por, é orar com também. É orar com. Sabe aquele momento de olhar nos olhos da esposa e orar com ela? Ou às vezes até já deitado, com a cabeça no travesseiro. Querido, vamos orar? Querida, vamos orar. Um ora pelo outro. Isso fortalece a união. E a gente vai e ora com os filhos. Quando tem filho dentro de casa, tem que orar com eles. É lógico, não tem como a gente orar com a Salisa, por exemplo. Aí fica em favor dela, diariamente, orando. Mas a oração dentro de casa, queridos, é sinal de que a família está compromissada. A família está compromissada uns com os outros dentro de casa. Dentro de casa. Agora, irmãos, vamos pensar francamente, assim, bem livre. Para aí. Que compromisso é esse que eu nem oro? Gente, que compromisso é esse que eu tenho com a Salisa se nem oro por ela ou com ela? Que compromisso é esse? O mais importante está aqui, gente. Podemos até ter compromisso material, de sustentar, dar carrinho enquanto criança, dar a camisa de marca quando adolescente, dá até o dinheiro para comprar o lanche lá no Joel, né, irmã Zilda? Dá o dinheiro, tudo. Isso é muito bom, mas para aí, pode ter tudo isso, e se não tiver oração, gente, oração que é primordial, esse compromisso, mais cedo ou mais tarde, ele vai dar em nada, só no aspecto material. Amém, gente? E segundo, a segunda evidência é o estudo bíblico, a falta de estudo bíblico, de contato com a palavra dentro de casa. Eu constatei algumas famílias, gente, eu fiquei assim, não fiquei escandalizado, porque a gente já tem uma maturidade suficiente para não se escandalizar com determinadas coisas. Mas eu fiquei assim, extasiado, boquiaberto, com o fato de que filhos já, saindo da adolescência, entrando na juventude, nunca tiveram uma história bíblica contada pelos pais. A pergunta que deve estar na nossa mente, no nosso coração, queridos, nós que somos ministros do altar, é quantas vezes eu estou com a Bíblia e a minha família? Quantas vezes? Isso tem peso, irmãos. E isso é sinal evidente de que tem ou não tem compromisso com a família. Uma família compromissada. A gente fala muito que ama, não é?
A gente fala muito que ama a família, que ama tal, tal. Mas olha, gente, amor, como diz o apóstolo João na primeira carta, não pode ser só de palavras. Tem que ser de fato e de verdade. E amor pela família se mostra assim, orando, levando a palavra. Isso denota compromisso com a família.